Olá turma, tudo bem? Aqui é o seu facilitador Emanuel Reis, da Escola Estúdio, Paraná. E hoje vamos fazer a aplicação da primeira avaliação da unidade curricular Game Design. E antes disso, conforme combinado, vamos dar uma revisada no conteúdo das últimas duas aulas. Vamos falar um pouco sobre elementos visuais, personagens, diálogos, mapas, ambientes, elementos de multimídia e falar um pouco também sobre aquela parte da montagem, né, dos sprints, das ferramentas de criação, de tudo que é necessário para se realizar a modelagem e a organização de um jogo digital. Vamos falar sobre o profissional de game design, componente de um jogo digital, protótipo, engines de jogo, elementos de multimídia 2D, vetorização de imagem, sprint sheet e todos os elementos de animação, além de citar uma ferramenta de criação de jogos 2D. O profissional game design é aquela pessoa que é o profissional responsável pelo processo de criar o conteúdo e as regras de um jogo, desde o planejamento até a produção. Em muitos casos, ele também cria o enredo. Ou ele cria um enredo, ou ele utiliza um enredo popular. Dependendo muito do tipo de jogo, ele vai criar um enredo, ou ele vai absorver o enredo de uma trama já existente e modelar ele para realizar um jogo em cima daquele enredo. Tudo vai depender da necessidade e da oportunidade daquele jogo, o público que ele vai estar prestes a atender. O que é preciso para se fazer um jogo digital? Como é que como o game design se referencia para criar e iniciar a criação de um jogo digital? Primeira coisa, ele escolhe um tipo de jogo. Qual é o tipo de jogo? É um jogo de tabuleiro? É um jogo de ação? Qual é a jogabilidade? Qual é o cenário que ele vai utilizar? Qual é o tema? Tudo isso vai depender, tudo isso vai ser criado pelo game design no momento que ele estiver gerando, produzindo o game. Só que quando se fala em cenário, se fala muito em produção visual. E como nós havíamos falado em sala de aula, nem sempre o game design é um artista. Ele pode ser o detentor de todo o conhecimento para se organizar, modelar um jogo, só que ele precisa às vezes sublocar recursos para fazer a criação, a arte. Geralmente numa equipe de game design, nós temos uma equipe multidisciplinar, temos programadores, temos os artistas, o responsável pela criação das imagens, o responsável pela criação da trama. Então, o game design não necessariamente é uma pessoa, não necessariamente tem todo o conhecimento necessário. Geralmente, ele possui o conhecimento macro de como é que funciona o jogo. Aí ele pega o recurso, a ideia, monta todas as regras do jogo e depois vai delegando as tarefas para o artista, para o programador. Quando o programador chega na fase de programação do jogo, a parte de enredo, a parte de cenário, a parte de sprint tem que estar tudo pronto, porque o programador ele só vai inserir a lógica da programação. Vamos ver mais para frente como é que isso funciona. Tá? Para criar personagens para um jogo, é possível começar pelo contexto, como eu havia falado, tem que ter o contexto, tem que ter o enredo, definir o personagem. Por exemplo, temos aqui o exemplo do Pac-Man, que a gente tem personagens protagonistas e antagonistas. Quer dizer, vai haver um conflito ali no meio, em algum momento do jogo, e esse conflito pode gerar jogabilidade ou não. Pode gerar pontuação, vai depender da regra que o jogo nos permite fornecer. Olha só, se não se sabe desenhar, é possível comprar a arte gráfica do jogo ou contratar artistas para desenvolvê-lo. Então, não saber desenhar não vai ser um impedimento, uma restrição para o game design. Ele vai dar um jeito de conseguir as artes para montar o jogo dele. Sim, tem a parte de criar o roteiro, como eu havia falado para vocês, escolher a linguagem de programação. Essa parte de escolher a linguagem de programação, ela já está muito antenada para a equipe de desenvolvimento, que é no caso a parte dos developers, que é a parte dos desenvolvedores.
O game design, às vezes, ele só diz, olha, eu quero um jogo com essa jogabilidade para jogar em Android, para acessar direto o aplicativo ou jogar pelo browser. Quando ele começar a falar os requisitos do software, a equipe de desenvolvimento vai dizer, não, para isso eu vou precisar dessa linguagem de programação, vou precisar dessa biblioteca, vou precisar configurar nessa forma. Daí que surge a parte da implementação do jogo, que é uma fase em que o roteiro já tem que estar pronto, as imagens já tem que estar prontas, o som já tem que estar escolhido, o cenário tem que estar modelado. Quando chegar na parte de implementação, a equipe de desenvolvimento já vai estar com tudo pronto para fazer funcionar, fazer a parte dinâmica do jogo. E o cenário, né, pessoal? A gente conversou muito sobre cenário, o cenário fala muito sobre o enredo. O cenário, ele praticamente ele é a capa do livro, ele é o que vai fazer o teu jogador, o teu usuário utilizar ou não o jogo. Muitas vezes o livro ele é escolhido pela capa. E no caso do jogo, o cenário ele faz toda a diferença no momento. Um bom cenário, um bom enredo, ele vai fazer com que o teu jogador jogue o teu jogo ou escolha jogar o teu jogo ou não. Às vezes o teu jogo tem uma jogabilidade muito boa, mas o cenário não é legal. Então, às vezes ele escolhe não jogar, eu não gostei, não fui com a cara desse jogo, vou procurar outro. E o cenário, ele deve ter um capricho, ele deve estar alinhado com o enredo, deve ter coerência com o enredo. Se o enredo fala que o jogo é jogado num período medieval, tu não pode colocar um cenário futurista, porque você vai ficar incoerente. Então, o usuário, ele não é bobo, ele vai olhar assim, tem algo de errado aqui. Então, tem que ter a coerência na hora de modelar o cenário de acordo com o enredo. E o cenário, ele tem que haver paleta de cores, objeto, iluminação, número de dimensões. O enredo, o cenário, ele é a parte, tem que ter a parte artística, mas o game design ele tem que estar muito atento ao objetivo do jogo e em qual público-alvo ele quer alcançar. Muito importante isso, pessoal. Olha o exemplo do Pac-Man. O cenário do Pac-Man, como nós havíamos falado, ele é um labirinto cheio de bolinhas espalhadas, bolinhas ou palhetas. Esse é o cenário do Pac-Man. Mas aí a gente se pergunta, né? Poxa, eu sempre joguei o Pac-Man, mas eu nunca entendi porque aquele labirinto, aquele cenário. Onde é que a gente vai conseguir essa informação? Onde é que está esse contexto? Certo? A partir dessa disciplina, você vai antenar muito para o contexto do jogo para você poder avançar e melhorar a sua jogabilidade. E o contexto do jogo está aqui no enredo, né, pessoal? O que é o enredo? O enredo é a estrutura narrativa que dá sustentação à trama, como nós já havíamos falado, é o contexto. E é um dos elementos essenciais para a formação da narrativa do jogo. A narrativa de um jogo digital é semelhante à de um filme, e os conceitos de enredo, trama e construção de personagens são aplicados nos roteiros. Para criar um bom enredo, é preciso considerar os seguintes elementos: personagens principais, como protagonistas, antagonistas, par romântico, a mocinho, bandido, e os personagens secundários, que são a equipe lá que faz parte do cenário, mas talvez não entre na jogabilidade. Temos o espaço ambiente, que é o local onde se passa a história. O local e o ambiente, a gente pode falar, pode até associar ele ao cenário. E a ação? A ação é a jogabilidade, é a funcionalidade, que são os acontecimentos que se desenrolam no espaço e no tempo determinado, conflitos que criam a tensão da narrativa. Então, é através do conflito, é através da ação que surgem os conflitos que usa a jogabilidade. A diferença entre um jogo e um vídeo está muito ligado à tua capacidade de mudar as ações do jogo. Fora isso, se tu não tiver essa jogabilidade, o teu jogo ele passa a ser um filme, ele passa a ser uma dramaturgia. Vamos lá. Qual é o enredo do Pac-Man que eu encontrei, tá, pessoal? No jogo, os jogadores controlam o Pac-Man com o objetivo de comer todas as bolinhas ou partilhas que se encontram espalhadas em um labirinto, enquanto evitam 4 fantasmas, os Galaxians, o Blink, o Pink, o Link e o Clancy, que escapam de uma prisão. Aí eu já entendi, né, pessoal? Aí eu fico a dúvida. O labirinto, ele é a prisão?
Os fantasmas estão tentando fugir do labirinto, o Pac-Man está ali de bobeira, passeando e encontra os fantasmas. Aí fica do quê? Da criatividade, né? Da capacidade de se imaginar do jogador. Isso vai da criatividade de cada um, isso fica no ar. Olha aí os personagens que nós havíamos comentado. Temos o Pac-Man como personagem protagonista. E temos o antagonista, que são os 4 fantasmas. São personagens, só que eles têm funções na trama diferentes. O conflito, qual é o conflito? Aí no enredo, o conflito é que qual é o conflito da trama? O Pac-Man, ele tem que comer as bolinhas, só que ele não pode tocar nos fantasmas. Eu sempre imaginei que os fantasmas perseguiam o Pac-Man. Quando eu jogo, fica implícito isso. Só que lendo o enredo, eu já estou entendendo que os Pac-Man estão fugindo e os fantasmas estão fugindo e o Pac-Man só tem que se esquivar deles, só tem que escapar deles. Não necessariamente eles são inimigos do Pac-Man, pelo menos é o que o enredo está dizendo. Qual a diferença entre a narrativa do cinema e do jogo? Aquilo que eu falei para vocês, pessoal. É o papel do jogador que assume uma condição ativa na trama. Vocês podem dar o final da trama, vocês podem dizer como vocês gostariam que a trama ocorresse. Diferente de uma dramaturgia, que está tudo gravado, tu tem que aceitar aquele final que está lá no filme ou na série. Tipo de jogos. Eu acredito que é um dos maiores desafios do game design é escolher o tipo de jogo, porque o tipo de jogo está envolvido o tipo de usuário que tu quer atingir. Por exemplo, se você quer um jogo para crianças de até 5 anos, você vai escolher um tipo de jogabilidade simples, cores vivas, um jogo mais lento, um jogo mais fácil, que a ação cognitiva, a capacidade cognitiva da criança consiga jogar aquele jogo e ter vontade de jogar aquele jogo. Então, se tu colocar uma dificuldade muito grande, muitas crianças elas vão tender a fugir, a evadir daquele jogo. Por quê? Porque não conseguem ter aquela jogabilidade para a maturidade psicológica daquela idade. Ao passo que, se tu passar para uma adolescente de 15 anos um joguinho de criança, o que é que ele vai dizer? Na mesma hora, não quero jogar isso é muito infantil, isso é muito fácil, eu não quero jogar. Então, o game design ele tem que identificar qual é o público-alvo que ele quer atingir. E é nesse momento que ele já está criando as regras do jogo. Tem um jogo de tabuleiro, geralmente jogo de tabuleiro, o que é que tu pensa? Poxa, para as pessoas que jogavam aquele jogo físico e querem jogar o virtual. Quero jogar com pessoas distantes. Eu tenho, meu irmão mora em Santa Catarina e eu moro aqui em Curitiba. Eu quero jogar uma partida de xadrez com ele. Então eu vou lá no jogo digital, entro no tabuleiro, chamo ele, convido ele, a gente joga e jogamos uma partida. Então a limitação espaço físico já deixou de existir no mundo digital. Tem a duração, tem as mecânicas do jogo, entendeu? Tem jogos que envolvem música, tem jogos que envolvem vários contato visual. Hoje viralizou, né, o joguinho da galinha lá, que a pessoa vai ter que ficar fazendo o som de galinha, cococó, e a galinha vai se mexendo na tela. Isso já é uma evolução do jogo. Eu entendo que isso é a parte da, como é que eu posso dizer, acessibilidade, né? Então tem pessoas que talvez não conseguem ver, não conseguem ter dificuldade de ver aquele, e através do som ela consegue jogar o jogo perfeitamente, tá? Prototipação. Pessoal, prototipação, como nós havíamos falado, é extremamente importante para vocês na vida de vocês todas. Quando vocês saírem daí, talvez muitos de vocês vão para a indústria, vão trabalhar em alguma empresa grande, a Volvo, vão trabalhar aí na Microsoft, vão trabalhar em empresas grandes aqui do estado também. E vocês vão encontrar esse conceito de prototipação. A prototipação é a parte de validação. Por exemplo, imagina que vocês têm uma ideia, vocês são game design, vocês têm uma ideia de um jogo. Poxa, esse jogo aqui é legal, eu gosto. Para implementar esse jogo aqui, eu vou gastar 100 mil reais. Por quê? Eu vou contratar o artista para fazer o cenário, vou contratar a equipe de desenvolvimento para fazer o código, vou contratar a nuvem
para hospedar o meu jogo e vou disponibilizar ele. Beleza. Quando você lançou, você gastou esses 100 mil reais para produzir, você lançou ele no mercado, depois que você lançou, você percebeu que esse jogo não vingou. O público não aderiu ao teu jogo e o teu jogo foi um fracasso. Aí o que foi que aconteceu? Você perdeu 100 mil reais e perdeu o projeto do jogo. E agora, como eu poderia evitar isso? Através de uma prototipagem, através de uma prototipação. Porque a prototipação ela tem esse objetivo. Eu quero saber se esse meu jogo vai vingar antes de eu gastar os 100 mil reais. Então o que é que eu faço? Eu faço um protótipo e eu passo ele a uma pesquisa de usuário. Aí o usuário vai lá, faz aquela pesquisa, analisa e dá o feedback. Poxa, o teu jogo não está legal. Muda isso aqui. Muda esse personagem, cria esse outro, muda essa regra, essa jogabilidade não está legal, eu não gostei, está muito difícil, está muito fácil. Aí tu recebe esse feedback do teu usuário e tu faz as alterações no jogo, e volta para o usuário e agora, dá uma olhada aí no meu jogo, está a versão 2.0 agora, já fiz as alterações. Agora tá legal, eu gostei, eu vou passar para o meu colega, bora ver se o meu colega gosta. Meu colega gostou também. Então, quando tu tem aquela pesquisa através de prototipagem e percebe que o teu pequeno público de amostragem gostou do teu jogo, isso significa que a maioria vai gostar. Aí tu já tem 50% ou mais de 50% de chance do jogo dar certo. Aí, agora eu vou gastar aquele valor, eu vou investir no meu jogo, porque o jogo ele tende a ser um sucesso. Toda empresa de sucesso, pessoal, faz isso. Todo projeto de sucesso, ele tem uma prototipação antes de lançar no mercado. Acredite, isso funciona e isso é muito atual, ao mesmo tempo é muito antigo. Uma prototipagem pode ser um rascunho no papel. Tu pode desenhar, fazer toda a trama em charge no papel e pedir uma validação. Ao passo que nós temos ferramentas que fazem isso também digitalmente. Temos muitas ferramentas somente de prototipagem que fazem isso. Então, a prototipagem, ela economiza tempo e dinheiro. Pode ocorrer a redefinição de ideias durante o processo, que é a parte do feedback do usuário. O usuário pode chegar e pode colaborar de maneira positiva ou fazer uma crítica que talvez tu não aceite, não concorde, mas é para a maioria que tu vai fazer o jogo, não é para você. Então, tu tem que aceitar a ideia da maioria, que é ela que vai vingar no mercado. Temos a coleta de feedback, né? Quando tu expõe a tua ideia ao público, o público ele vai te dar feedback de melhoria. E temos a prevenção de erros, né, pessoal? Então, a prototipagem, ela tem toda essa característica e é fundamental em qualquer projeto. É além da documentação do jogo, que quando tu faz um protótipo, de alguma forma tu já está documentando, já está mostrando os passos de como aquele jogo foi feito. E agora, como é que a gente faz esse jogo sair do papel e se transformar no meio digital? Através da linguagem de programação. Os desenvolvedores, depois que eles recebem do game designer toda a parte de enredo e a parte gráfica e as regras do jogo, que são os conflitos, eles vão fazer a lógica de programação. E eles implementam isso através das linguagens de programação. Existem inúmeras linguagens de programação. Cada uma tem a sua característica e o seu objetivo. Temos o C++, temos o C#, temos o Java, Python, temos o CUDA-C e o Objective-C. Cada um deles tem uma característica específica. Só que aí tem um aluno esperto aí da turma que chega e pergunta, professor, em um jogo a gente utiliza apenas uma linguagem de programação? Não, pessoal. Dependendo da característica do jogo, você pode utilizar várias linguagens de programação. Tem linguagem de programação que ela é muito boa para trabalhar com 3D. Tem outra linguagem de programação que é muito boa para utilizar o 2D. Tem outra linguagem de programação que é muito boa para utilizar sons. Então, em um aplicativo, tu pode ter vários subaplicativos funcionando de forma síncrona com tecnologias diferentes. Nós vamos ver isso aí para frente em alguns aplicativos que tem sucesso aí no mercado. Olha o exemplo aí do Pokémon GO. Pokémon GO foi desenvolvido pela empresa Niantic e ele foi uma combinação do Java com C++ e com C#.
Certo, pessoal? Então, quem acha assim que eu sei programar em C Sharp, eu sei programar em Java, tem que se atualizar, tem que aprender outras linguagens de programação, dependendo do objetivo do projeto, da jogabilidade, você vai ter que utilizar outros recursos que às vezes apenas aquela biblioteca de programação possui. Temos o Clash Royale, Minecraft, né, pessoal? O Minecraft, ele é de um jogo bem antigo e ele é do mais variado. Ele tem para videogame, ele tem para computador, ele tem para Android, ele tem várias versões. E ele é um contraste, porque ao mesmo tempo que ele te dá um gráfico, um cenário assim, de pouca definição, ele passeia no público, né? Ele pega o público bem infantil, eu conheço pessoas adultas que jogam Minecraft. Então, ele é um jogo de muita jogabilidade, bem inteligente, mas pelo cenário, pelo tipo de personagem, ele acaba atraindo o público infantil. Então, ele é um jogo simples, que vai alcançando complexidade no decorrer do desenvolvimento, no decorrer da jogabilidade. E ele já foi inscrito em Java, certo? Ele hoje, atualmente, as últimas versões são escritas em C Sharp, mas ele tem outras linguagens de programação para videogame no início, quando ele foi lançado. E as engines de jogo, pessoal? Vamos lá. A gente tem a opção de configurar o jogo do zero. Tá? Na disciplina de programação de jogos, na penúltima aula, nós vimos aí um jogo lá, o jogo do Firebird, acho que Firebird, que nós vimos que foi feito em Python e ele é configurado do zero, só que ele utiliza o que a gente chama de bibliotecas. Bibliotecas já são funções e métodos já prontos e disponíveis para implementar. Mas, de uma certa forma, ele ainda usa bastante a programação manual. Só que na parte de jogos, já criaram ferramentas chamadas frameworks, que fazem praticamente a metade da implementação. E aí são chamados de motores de jogos ou engines de jogos. Tá? Conhecida como motor de jogos ou engines de jogos, é um programa de computador ou conjunto de bibliotecas que simplifica o desenvolvimento de jogos eletrônicos, juntando e construindo todos os elementos de um jogo em tempo real, facilitando o desenvolvimento de um jogo e impedindo que sua criação tenha que ser feita do zero. Voltando, reafirmando, as engines de jogos, elas já te dão todos os recursos, a maioria dos recursos que tu não precisa configurar do zero. Então, tu só tem que aprender a utilizar a engine e aprender a fazer alguns scripts para fazer a movimentação dos personagens. Então, ela engloba animações, engloba os sprints, engloba os scripts, engloba os prefabs. Vamos ver mais... Opa, pode falar. Oi. Elas simplificam muito bem, né? Na hora de criar o jogo, né? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Ele resume o desenvolvimento dos jogos, uma engine, né? Tu tá falando em IA ou engine? Eu não tô entendendo a... Engine. Uma engine, quer dizer. Não entendi. Eu não tô conseguindo compreender o termo. Uma engine ela simplifica, né, o desenvolvimento do jogo, né? Isso. O que é que ocorre? É isso mesmo que tu tá falando. Quando a gente usa engines, a gente consegue já ter tudo pré-pronto. A gente só precisa saber usar ele. Por exemplo, imagine que vocês têm uma plataforma de desenvolvimento. Nós vamos ver uns exemplos aqui dos engines, certo? E como é que eu posso te falar? Se tu és um iniciante e não tem tanta habilidade com a parte de programação,
Se tu usar uma engine, tu consegue fazer um jogo tranquilamente. Só que se tu for realizar a programação de um game do zero, o que é que vai acontecer? Tu vai precisar ter muita habilidade de programação e vai gastar muito tempo. Então a engine já foi algo que fez o seguinte, olha, eu vou fazer metade do que tu precisa, eu vou te fazer praticamente 50% do processo, agora tu usa só a tua criatividade para montar o jogo. Mas é isso mesmo que você falou, eu não sei, eu não escutei o nome do aluno, mas é isso mesmo. Beleza? Podemos continuar? Então, nós temos alguns exemplos que são campeões de mercado aí, que é muito utilizados, tá? Tem a Unity, tem a Unreal, tem a Godot, tem a GameMaker e temos a Construct. Alguns deles são menos profissionais, outros são mais profissionais. Alguns deles são públicos, outros são privados. Então, vai depender muito daquilo que você consegue e precisa usar. Por exemplo, a Godot, a GoTo, ela é público. Então, o que ocorre? Você consegue baixar na tua máquina e utilizar. Diferente da Unity, que ela já cobra uma licença ou então te dá uma versão muito simples de recursos para tu utilizar sem precisar pagar. Porém, nós vimos na aula, eu escolhi a Unity porque ela tem jogos muito mais realistas, muito mais perfeitos e tem muita disponibilidade de jogos na internet para se precisar pesquisar. E levante em consideração que vocês informaram que em outra disciplina vocês já utilizaram o GoTo, então eu puxei uma pesquisa sobre Unity para a gente entender uma outra engine. Temos o GameMaker, temos a Construct, certo? São só exemplos, pessoal, fazem a mesma coisa, têm as mesmas funções. Às vezes não é a mesma forma de se construir, às vezes as funções estão lá um pouquinho escondidas ou então são feitas de outra forma, mas o resultado é o mesmo. Godot, vocês já utilizaram essa em outra disciplina que vocês já comentaram comigo. Agora vamos lá, pessoal, para a segunda parte da nossa revisão, que é a aula 2, que no caso já são os componentes de um jogo, tá? Lembra que a gente conversou sobre vetorização de imagens. A maioria das engines, elas utilizam imagens vetorizadas. Por quê? Por causa da qualidade, pessoal. Olha aí do lado esquerdo uma imagem que ela é em pixel. Ela é formada ali por quadradinhos que vão se formando para montar a imagem. Dá aquela característica de imagem? Dá, mas quanto mais você estica ou encolhe aquela imagem, ela vai perder definição e qualidade. Ao passo que, se você utilizar uma imagem vetorizada, ela é convertida em curvas e ela não perde a qualidade quando você faz as alterações necessárias no jogo. Portanto, muitos sprints, elas utilizam imagens vetorizadas. Optam em imagens vetorizadas porque na hora da definição, da renderização da imagem no jogo, ela não perde muita qualidade. E você sabe, pessoal, que o nosso público de jogos digitais ele é muito exigente. Se tu colocar uma imagem de baixa qualidade, é aquilo que a gente falou, às vezes o público ele quer ler o livro pela capa, ela escolhe o livro pela capa. Então, se a imagem não estiver legal, o público já acha que a qualidade do jogo não é legal. Com exceção do Minecraft, é claro. Tá? Vetores de imagens são imagens que não são construídas por pixel, mas sim por linhas, curvas, retângulos e outras formas preenchidas. E os vetores eles são formas matemáticas. Então, quando existem algumas ferramentas que fazem isso, você não tem que te preocupar com a matemática nem com vetores. Um exemplo de ferramenta, de framework que faz a vetorização da imagem é o CorelDRAW. Como eu falei para vocês, nessa era em que tudo está quase pronto, você não precisa reinventar a roda, você só precisa saber utilizar as ferramentas.
Tem muito profissional de design gráfico que não sabe fazer nada não sabe programar, não sabe fazer nada sem as ferramentas. Então as ferramentas estão aí justamente para ajudar. Por exemplo, CorelDRAW. O CorelDRAW é uma ferramenta paga, uma ferramenta proprietária, mas ela te dá inúmeros recursos para tudo. Olha a qualidade aí dos vetores que estão aí na tela. Né, pessoal? Tu pega uma imagem, tu consegue vetorizar ela e utilizar num jogo. Que legal! Tu pode pegar um personagem da vida real e vetorizar ele e transformar ele em um jogo que tu quer construir e disponibilizar para o mercado. Olha a qualidade. Não só o CorelDRAW, tá? Nós temos o Photoshop, temos o Adobe Illustrator, nós temos vários gigantes de mercado que te dão essas características. Por exemplo, no teu smartphone, a maioria dos aplicativos ela utiliza. Alguém que montou, que fez a logomarca, utiliza o CorelDRAW. Isso aí é para fazer de maneira... utilizar um pouco a arte manual. Porém, pessoal, com o advento da inteligência artificial, as inteligências artificiais já estão conseguindo criar imagens sem a utilização dessas ferramentas. Mas essa é uma discussão para um outro tema, chamado inteligência artificial, que não está enquadrado no nosso escopo de estudo. Mas fica a dica aí para quem já está aí avançado, já usa lá o OpenAI, o Gemini, o ChatGPT, aí já consegue as imagens que quer pela inteligência artificial, rápido, certo? E de acordo com a necessidade. Porém, a essência da criação é do ser humano, não tem como. E as ferramentas estão aí para te auxiliar a fazer esses desenhos. Vamos agora avançar para o conceito de sprint. O que é um sprint? O sprint é um objeto na tela. Pode ser um personagem, pode ser um obstáculo. É um objeto que sofre alteração. É um objeto que faz parte do teu jogo. Um sprint é um cenário? Não necessariamente. Mas um cenário pode ser um sprint. Nas engine, no caso no Unity, tudo lá para ele é sprint. Então, quando tu vai montar um cenário, ele monta através de sprint. Por exemplo, no jogo lá do Firebird, ele coloca o céu azul como uma tela totalmente azul. Aí as nuvens, ele coloca separado, em camadas. Então ali ele tem um sprint de cenário que ele vai montando o cenário conforme ele quer utilizar. E observe que o cenário lá, ele tem ações. Então elas são camadas independentes. Igualmente aos personagens, que são os sprints que utilizam o sprint set. O que é um sprint set? Sprint sheet. O sprint sheet, ele é um arquivo que contém uma sequência de sprints, que são imagens ou objetos gráficos bidimensionais. Quando colocados em um timeline, as sprints geram animação. Lembra que nós falamos de sprints, falamos de sprint sheet, animações, scripts. Então, aqui, o que é uma animação? Animação é um conjunto de sprints no decorrer do tempo, que a gente chama aqui de timeline. E a sequência das sprints é que vai gerar o movimento no tempo. Olha aí um exemplo de uma sprint. É um personagem de um jogo tendo as ações. Só que entendam, um personagem parado, ele não faz nada. Temos que ter o conjunto de movimentações dele. E esse conjunto de movimentações, conjunto de telas de cada usuário, de cada personagem, ela é chamada de sprint sheet. Mas um sprint parado não faz nada, como eu disse para vocês. A principal característica do sprint é o poder de mover livremente pela tela. Então, um sprint é um objeto na tela, em que quem vai colocar jogabilidade e colocar movimentação nele somos nós. Pessoal, alguma dúvida até agora? Podemos avançar? Beleza, pessoal. Eu gosto da confiança de vocês. Só lembrando, pessoal, que quem acompanhou a aula, quem fez as atividades direitinho, não vai ter dificuldade de fazer essa prova, tá? É apenas um teste de conhecimento. Está muito próximo, está muito parecido com os exercícios realizados em sala. Tá? E só que um sprint é o seguinte, ele pode ser feito em camadas, certo? Nós temos camadas de sprint porque
Porque quando você trabalhar na parte de montagem do jogo, você vai perceber o conceito de colisões. E as colisões, elas vão depender de se os sprints estão na mesma camada ou não. E o conjunto de sprints em uma tela é chamado de Atlas, que é o conjunto todo em movimento. Animação. A animação, como nós conversamos, ela tem que ter principalmente o tempo. É um conjunto de sprints, nós vimos os sprints, que eles são, e a animação é a movimentação dos sprints através do tempo em um timeline. Só que as animações, elas possuem o quê? Várias características. Assim como na vida nós temos as categorias, na animação nós temos as categorias também. A animação, se engana quem pensa que a animação é algo novo, é algo que surgiu agora. A animação é algo muito antigo, bem antigo mesmo. Por quê, pessoal? Porque desde o tempo lá do Walt Disney, no tempo das animações em preto e branco, elas já existiam, só que elas sofreram evoluções. Elas foram se modificando no decorrer do tempo. Por exemplo, nós temos o tipo de animação quadro a quadro, é tradicional. Daí, quando evoluiu para dramaturgia, para a parte de filmes, aí já rolou o modelo da rotoscopia. Daí evoluiu um pouquinho mais para o stop motion. O stop motion, pessoal, ele já é a parte assim, porque o que acontece? Tudo na vida, ele mudou a jogabilidade para a interação do usuário. Tem que ficar bem antenado em relação a isso. Antes, o usuário, ele era apenas um consumidor. O usuário apenas consumia aquilo que estava pronto. Com a evolução do tempo, o usuário ele passou a se transformar no protagonista. Então ele começou a querer criar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Tem jogos que criam jogos. Então a gente dá a oportunidade do usuário de desenvolver seu próprio jogo. E, no caso, Stop Motion. Stop Motion já é a possibilidade do usuário criar, né, a facilidade que o usuário tem, através de recursos simples, poder criar a sua própria animação. A evolução ela tende a isso, ao controle das ações ir para a mão do usuário. O usuário ele não quer mais ser um consumidor espectador. Ele quer ser o protagonista. E a evolução das animações, a evolução dos aplicativos, ela vai neste sentido. Olha só, a animação de recortes, tem o Motion Twins. Vamos ver cada um deles. O quadro a quadro. O quadro a quadro ele está muito relacionado a uma técnica que consiste a tu fazer os desenhos fazendo as movimentações, e as movimentações vão ganhando, os quadros vão ganhando movimentações de acordo com a mudança de quadros, com a mudança a variação dos quadros, o personagem ganha movimentação. Mais ou menos assim, pessoal. Temos lá o exemplo dos antigos quadrinhos, eles eram feitos dessa forma. Só que aí o que acontece? Não tem muito aquele artigo de filmagem, era muito feito na parte escrita. Tanto que, eu não sei se vocês já viram ou tem em casa os gibis. Os gibis, eles são uma iniciativa de animação, em que haviam as charges, só que qual era o recurso que eles utilizavam para fazer a mente humana imaginar que aquilo estava em movimento? Eram os diálogos, eram os balãozinhos de diálogos. Então, na época dos gibis, tu tinha uma história contada através de imagens e balãozinhos de diálogo. Aquilo de alguma forma dava uma movimentação, só que quem fazia mais essa parte da movimentação era o teu cérebro que criava, ele que imaginava o objeto se mexendo. Só que isso foi evoluindo. Olha a rotoscopia. A rotoscopia ela já foi estudada na parte da dramaturgia.
É uma técnica de animação que consiste em desenhar quadro a quadro sobre uma imagem real, na forma de criar uma ilustração que reproduz os movimentos e contornos de personagens e objetos em cena, pessoal. Muito importante a palavra cena. Então, o Walt Disney, aquela equipe da Broadway, eles no início lá das animações daqueles filmes, a Bela e a Fera, a Branca de Neve, aqueles filmes antigos, como é que eles eram feitos? Primeiro, havia um cenário, os personagens faziam a movimentação e havia sempre um artista desenhando aquela movimentação passo a passo para descrever de uma maneira bem realista o desenho de acordo com uma cena real, que estava acontecendo com figurantes e personagens reais. Eu acompanhei alguns desses filmes e hoje, analisando a técnica, dá muito a entender como é que aquelas cenas de desenho ficavam bem reais. Davam emoção, a gente queria acompanhar como se fosse um filme mesmo em forma de desenho. Talvez a rotoscopia, a animação, ela fosse um filme direcionado a um público infantil. Porque talvez se você colocasse naquela época um filme, por mais que o enredo fosse infantil, mas com personagens reais, não fosse atraente para uma criança que tivesse a necessidade de consumir aquele produto que era o filme. Quando tu coloca um desenho, tu já atende um público específico bem menor. Então, tem a lógica nesse tipo de evolução da animação para a parte de filmes. Olha aí a rotoscopia. Sempre existia um cenário, uma cena em que os atores eles liam o contexto, liam o enredo, reproduziam a cena. Eu preciso colocar no meu filme uma cena de um par romântico dançando uma música romântica. Ou então, na época, eles utilizavam muito aquelas músicas clássicas, né? Aí colocavam lá os atores em cena e faziam a reprodução para os personagens. Muito interessante. Eu não imaginava que isso seria feito dessa forma. Mas se você for levar em consideração os recursos da época, os recursos utilizados na época, a quantidade de tecnologia existente na época, você vai ver que eles faziam muito com pouco. Era muita produção artística e pouca tecnologia. O contrário de hoje, né, pessoal? A gente tem muita tecnologia e às vezes até pouca produção artística. Olha aí. Além disso, quando eles escolhiam um personagem, eles queriam até desenvolver a própria característica daquele personagem. Qual característica, professor? Expressões faciais. Porque quanto mais realista fosse aquele desenho, mais ele ia ter a empatia do público. A empatia do público é muito importante. Por exemplo, uma criança que vê um personagem rindo, ela fica alegre. Ao mesmo tempo que ela vê um personagem triste, ela fica triste. Então, ela acaba absorvendo a parte das sensações e das emoções. Então, é muito importante para o artista conseguir reproduzir no desenho animado aquela característica de emoções. Até hoje é estudado a parte de emoções, pessoal. Só que é o inverso. Muitos aplicativos hoje, através de IA, tentam, por exemplo, tem projetos que eu já participei na faculdade, que eles tentam capturar, quando tu está utilizando um aplicativo, eles tentam capturar, através dos teus gestos faciais, a tua emoção, para te dar um conteúdo específico daquelas emoções que tu está sentindo naquele momento. Se tu está com uma expressão que você está ficando triste, ele te dá um conteúdo alegre para tu te alegrar, e o oposto acontece. Se tu está cansado, ele te dá assim, aplicativos que te dão a sensação de adrenalina para tu levantar o teu astral. É muito interessante. Stop motion. Stop motion foi muito comentado, eu até agradeço muito a participação da professora. Essa parte do stop motion, ela está muito ligada, ela já parte assim para algo que pode ser feito por pessoas normais, com estruturas normais, através de um celular, através de pouco recurso, né, pessoal? Existe aplicativo,
Existem software que tu instala no teu celular. Se tu tiver um pequeno estúdio, uma mesa e alguns recursos simples, tu consegue fazer um stop motion. A professora passou alguns vídeos muito interessantes aí, dos trabalhos realizados aí em sala de aula, enriqueceu muito a aula. E eu tive a oportunidade de passar para vocês, né, um artista, um youtuber, que ele trabalha de maneira profissional, mas ele utilizou recursos muito simples para fazer a apresentação dele. E ficou show, ficou muito bom. Quem vai sair daí da sala de aula e ir para a arte de publicidade, que vai trabalhar com essa parte de propaganda, se capturar, se absorver esses conceitos e levar para a vida real, vai perceber que é muito utilizado e dá muito dinheiro. Porque a tua capacidade de vender, ela está muito relacionada à capacidade de atração do público. Então, se tu és capaz de realizar uma animação, colocar uma mensagem de venda e atingir um público-alvo, tu teve sucesso na tua propaganda. Tu vai ser um publicitário de sucesso, porque entender o público e entender como ele reage às sensações e conseguir colocar isso em uma animação, isso é o que todo empresário quer. É o que todo empresário quer para vender o seu produto. Se vocês observarem aí nas propagandas, eu vou levar um pouco para o lado profissional. Se tu observar as propagandas de mercado, você vai observar que tem coisas que tu compra por causa da propaganda. Às vezes tu nem tem necessidade de comprar aquele produto, mas através da propaganda tu consegue. Ao passo que uma propaganda mal feita, ela também cancela um produto. Eu lembro que teve um produto que fez uma propaganda, foi de alimentos para pet shopping, alguma coisa assim, colocaram um cachorro movimentando a boca como se fosse um humano. Houve uma crítica tão negativa daquela propaganda que aquela propaganda foi tirada do ar, porque em vez de promover aquele produto, ela estava cancelando aquele produto. E o público é cruel. Se ele não gostar, ele apenas não usa, como promove o cancelamento do produto. É muito complicado, é muito complexo, mas essa aí já é a parte de marketing. Eu não vou entrar muito nesse assunto. Estou levando apenas como a parte de exemplo, tá? A parte de vendas, de propaganda. Stop motion, ele é muito criativo e é muito fácil, muito simples de ser realizado. Temos algumas dramaturgias que utilizam stop motion. Eu confesso que antes de estudar para ministrar essa aula, eu não sabia como era feito, eu sabia que ele era diferente. E ele atende um público, por exemplo, o stop motion, ele é um desenho que atende um público adulto. Então, qual o conceito, qual a função que ele tem? Não sei, ele me atrai. Por exemplo, esses filmes aí, eu já assisti algumas vezes A Fuga das Galinhas, eu acho ele muito legal. Ele me atrai, ele não é um desenho bobo, e ele não tem um contexto simples, e ele dá um tom de realidade. Tem o Pinóquio ali, tem vários outros filmes que foram realizados com stop motion. Animação de recorte, né, pessoal? Já conversamos sobre isso. Ele é muito simples de se fazer, poucos recursos e pode-se passar uma mensagem. Não precisa ter diálogo, pode ter som, né, para dar animação, mas ele te dá a intuição, a movimentação, a utilização do recurso te dá a ideia da mensagem que ele quer passar. Eu lembro que a professora passou um vídeo em sala de um bonequinho pegando uma flor e entregando pegando uma florzinha num arbusto, num jardim e entregando ela para um outro personagem. Aquilo dá muita interpretação, mas interpretação boa, né? Interpretação alegre, interpretação de carinho, né? De afeto. Ao passo que se tu colocar um dragãozinho cuspindo fogo e um personagem correndo, tu vai dar uma imagem, uma ideia de fuga, de medo, né? De algo bem realista, mas que te gera uma emoção oposta ao afeto, né? Desafeto, no caso. A animação de recorte,
ela é uma das técnicas de animação mais antigas e simples. Ela pode ser feita de forma analógica, com uma câmera e objetos como papel, cartão ou tecido, e de forma digital, com a criação de elementos e pedaços de animação. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, tu pode fazer animação na tua casa, cortando papel, cortando plástico, cortando latinha e fazendo o contexto. Ao mesmo passo que se tu for uma pessoa que sabe utilizar as ferramentas de desenho, tu consegue fazer também os pedaços simulando o recorte e proporcionando a mensagem através dos objetos que estão na tua tela. Um exemplo disso está aí, pessoal. Tá? Tem alguns desenhos que eles funcionam perfeitamente como animações e eles são feitos baseados em recorte. No mundo digital, como é que tu faz esse recorte? Como é que tu faz a montagem do desenho? Através de camadas. Tem uma camada que é o verde, tem uma camada que é o vermelho, tem uma camada que é o branco, tem uma camada que é a cor de pele, e ele se sobrepõe para montar o desenho. Ao passo que nós temos também algumas imagens de recorte que elas são feitas simplesmente com papel cortado. Até comentei que tinha uma abertura de uma novela que era feita através de recorte de papel e colocava um som, aqueles papéis se movimentando, se animando, funcionava perfeitamente. Foi sucesso de público aí durante um horário nobre aí de uma TV aberta. E o Motion Twin ele já é praticamente algo que está chegando próximo da nossa animação 2D que nós queremos. Ele utiliza as ferramentas, tá? É uma técnica de animação que permite criar movimentação e animações com ela. É possível definir propriedades de um objeto, como rotação, transparência, cores, brilho, ao longo do tempo. Então, pessoal, essa parte de Motion Twin, ele já é aquela animação que a gente utiliza nos jogos. A gente vai ter os cheats e a gente vai poder fazer tanta variação do personagem que ele vai ter aquela característica que ele é real em uma cena. E na linha do tempo, a expressão de interpolação de movimentos aparece como um grupo de quadros em uma única camada com cor de fundo. Então, o que é a linha do tempo? Timeline, pessoal, fique ligado nos conceitos. Timeline, linha do tempo. Nas ferramentas, no caso das engines de jogos, eles utilizam esse conceito aí, de Motion Twin. Olha aí, certo? Tá ali a timeline lá embaixo, tá ali aí tem as ligações que a gente chama de vínculos dos personagens. Conforme o passar do tempo, cada linha daquela pode-se dizer que é um sprint. Conforme o passar do tempo, ele vai se movimentando e criando animação. Geralmente, pessoal, uma animação é uma gravação. Uma animação é uma gravação. Uma animação é uma gravação. Então, quando tu tens uma ferramenta de animação, geralmente aquilo vai te gerar um videozinho pequeno com aquela animação, que tu vai poder utilizar isso no teu jogo. Tem aquele movimento, por exemplo, tem um pássaro passando na tela que ele só fica se movimentando, batendo asa. Tu pode transformar uma animação daquilo, que sempre ele vai fazer o mesmo movimento, vai se repetir os mesmos movimentos. Aquilo pode ser uma animação. Agora, se aquele pássaro ele movimentar a asa e a altura dele cair, subir de acordo com a ação do jogador, ele já deixa de ser uma animação e passa a ser uma ação. As ferramentas de criação, lembra que a gente conversou um pouco sobre isso? Eu escolhi a Synfig, certo? A Synfig Studio, ele é um programa de animação de desenho vetorial 2D, gratuito e de código aberto. Foi concebido para produzir filmes de animação de qualidade com economia e recurso pessoal. Olha só, a gente já está falando de algo já mais profissional. O stop motion, tu pode utilizar recursos simples, mas se tu quiser fazer algo mais profissional, se tu quiser fazer um Ben 10 da vida, se tu quiser fazer uns desenhos assim mais realistas, aí tu já vai para ferramentas mais realistas.
Muitos dos desenhos animados que são passados hoje em TVs e em canais interativos, eles utilizam esse tipo de ferramenta aí, 2D. Tá? Permite controlar com flexibilidade dados repetidos, como cores, texturas, características de contorno, imagens e trajetórias de animação. Olha, importa a sequência de imagens. Pessoal, o que são sequência de imagens nas ferramentas? Como elas são interpretadas? Qual o conceito? Vamos lá, pessoal, solta a voz. Qual é o conceito de sequência de imagens para animações de quadro? Qual o conceito de sequência de imagens? É isso, pessoal. Demorou, mas saiu, tá vendo? Vocês vão precisar desses conceitos aí, pessoal. Vamos lá, se antenar. Daqui a alguns minutos vocês vão estar fazendo o teste avaliativo. Aí eu coloquei algumas facilidades, falei um pouco sobre a ferramenta, para que vocês baixem, ela é gratuita, utilizem. Quem for para essa área de design vai poder utilizar, ela tem muitos recursos. Tá? As funcionalidades lá na plataforma tem curso para iniciante e vocês também vão poder sair de lá utilizando, sabendo usar e até mesmo, se engana quem pensa que isso é uma brincadeira. Quem sabe utilizar uma ferramenta dessa já é para estar ganhando dinheiro no mercado. Tem muitos youtubers aí, tem muitos influencers, tem muitas empresas que estão contratando profissionais com essa característica para utilizar esse tipo de ferramenta. Tá? Pode até parecer que isso aqui é uma informação inofensiva, que é algo banal, mas se vocês pegarem essas ferramentas e começarem a utilizar e se ficar disponíveis para o mercado, vocês estão na segunda série. Ano que vem, vocês já vão sair daí do ensino médio, vocês já vão para o mercado de trabalho. Muitos de vocês, se não estão trabalhando, podem já começar a trabalhar com essa parte aí de animação. E, pessoal, dá dinheiro, tá? Ganha acima da média, ganha acima do salário que é pago aí por muitas empresas. Olha aí aquela parte que eu falei para vocês das funcionalidades. As ferramentas, elas são muito completas. Então, você precisa dedicar um pouquinho de tempo para aprender a funcionalidade, mas depois que você aprende a funcionalidade, você vai realizar trabalhos perfeitos, trabalhos muito bons, com essa parte aí de ferramentas de desenvolvimento de criação. A parte de camadas, como é que funciona, pessoal? Quando vocês vão fazer a parte de movimentação dos jogos, a movimentação dos personagens, eu só estou falando de criação de animação, tá? Um braço, para ele ser realista, é como se fosse um corpo humano. Cada membro, cada parte do corpo, ela cria identidade independente. Então, para tu mexer um braço, tu vai mexer o ombro, tu vai mexer o cotovelo, tu vai mexer o antebraço, tu vai mexer a mão, para tu abrir, para tu dar um tchau, tu vai mexer os dedos. Então, dependendo do teu grau de perfeccionismo da tua animação, o teu sprint ele tem que estar dividido em camadas. E as camadas, elas vão te dar o quê? A ordem com que aquele movimento vai acontecer na tela. É chato, é difícil, mas quando tu pega a técnica e consegue fazer isso para a vida real, fica algo muito perfeito mesmo. Por exemplo, olha esse desenho aí. Para mim é um desenho excelente, é um desenho muito bem feito. É uma imagem de um boneco que foi vetorizado, tá? Isso simula um jovem, um adolescente, só que ele foi vetorizado para um desenho. E olha lá a quantidade de pedaços que sofre alteração com a movimentação lá da mão dele.
Tem um ombro, tem um antebraço, tem um braço, tem a mão. Então, alguns movimentos simples que tu vê em um desenho, em uma animação, ele tem uma complexidade muito grande na hora de fazer. E se não fosse por essas ferramentas que te dão essa capacidade de fazer, que te dão essa agilidade, essa flexibilidade para fazer, com certeza isso não seria possível humanamente falando. Olha só ali a parte do... Ali a gente já tem uma animação que a gente já tem um background. Qual o conceito de background? Background em uma animação é o conceito de fundo. Então já existe um cenário ali atrás do teu lado esquerdo, que é um background, onde tem um personagem se movimentando na frente dele. Então vamos lá para aquele conceito de camadas. Então a gente entende que o cenário está numa camada atrás e o personagem está se movimentando numa camada à frente. E os membros dele já estão se movimentando numa camada mais à frente. Então a gente tem, numa simples movimentação, numa simples animação, um objeto multicamadas. Só que a gente está falando de 2D, né, pessoal? A gente tem a nossa visão no eixo X, no eixo Y, formando um plano cartesiano. Olhando de frente, a gente não tem a perspectiva Z. A gente não tem o que a gente chama de profundidade. Então a gente não vê as camadas. Mas elas existem, elas estão lá. Professor, me dá mais um exemplo de camadas. Eu posso pegar esse boneco e dizer que ele está passando por trás do barco. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o barco, transformar ele em uma camada, inverter a ordem de camada do boneco. Aí quando ele estiver passando lá por trás, ele vai estar passando, vai aparecendo só a cabeça dele e o bonezinho dele ali por trás. Então, a ordem com que acontece os eventos, ela é muito importante. A ordem de camadas que os eventos estão acontecendo é muito importante para a percepção do usuário. A percepção do usuário é tudo. Voltando a falar, se o usuário encontra uma falha no teu desenho, na tua lógica, na tua animação e no teu jogo, ele já condena o teu jogo. Ele já diz que aquele jogo não presta. Ó, aquele jogo dá bug, tá com falha. Quando eu jogava videogame, quando eu comprava as fitas piratas, né, pessoal, que eu não tinha dinheiro para comprar as fitas originais, no meio do jogo, às vezes, o personagem ficava doido. Ele saía andando, voando no meio da tela. Então tinha que resetar o jogo. Aquilo lá foi um jogo pirata, mal elaborado, mal programado. Foi feito só para ser vendido, mas ele não estava pronto, ele não estava bem elaborado. Não foi feito da maneira correta, por isso que ele era barato. Pessoal, 8h38, 8h40. Eu consegui terminar a apresentação, falei um pouquinho rápido. Eu quero que você me diga as perguntas. Tem alguma pergunta sobre o conteúdo? Eu sei que é bastante coisa. Foi passado um pouco rápido, porque isso é uma revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos aí 10, 15 minutinhos para tirar essa dúvida. Pode falar. Eu vou dar o microfone agora para vocês. Vocês são os protagonistas. Podem falar aí. O que vocês desejam saber? Qual dúvida? Pode falar. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou responder com um exemplo que nós vimos em sala de aula. Eu lembro que no exemplo em sala de aula, nós tínhamos o personagem lá do joguinho lá da Google. Nós tínhamos o personagem principal, que era aquele bichinho voando no guarda-chuva, e o spring sheet dele era apenas a movimentação dele reto e angular. Toda vez que o jogador apertava o botão, ele subia e descia. E tínhamos os personagens inimigos. Os personagens inimigos, eles eram a nuvem de chuva, a nuvem de raio, o bonequinho e a andorinha.
certo? Você poderia perceber que cada objeto daquele, cada inimigo daquele, tinha uma movimentação que fazia o tom de realidade. A pergunta é, cada Spring Sheet, ela é relacionada a um objeto, a um personagem? Sim. Só que nós temos aquele conjunto dos personagens que a gente chama de Atlas. O conjunto dos personagens, por exemplo, um Atlas de sprint, ele é um conjunto de várias sprints em que cada sprint tem um Spring Sheet dela. Então, respondendo a tua pergunta, um Spring Sheet ele está relacionado a apenas um personagem, de acordo com o conceito que nós vimos aqui. Só que o conjunto de todas as Spring Sheets é chamado de Atlas. Consegui responder? Certo. O sprint do caso seria o quadro do personagem. Não, o sprint sheet seria uma sequência. Positivo. E o conjunto de todas as Spring Sheets é chamado de Atlas. Beleza? Mais alguém? Pode perguntar. Professora, então acho que a gente consegue antecipar a prova. Eu tinha me programado para fazer às 9 horas, mas a gente pode iniciar agora. Tá bom? Ignore essa tela aqui, que essa tela é da última apresentação. O senhor vai passar fisicamente aí, correto? Tá, então, vamos fazer o seguinte, 50 minutos para executar, aplicar a prova, e às 9h30 a gente retorna para tirar alguma dúvida e para finalizar a apresentação. Pode ser assim? Tá bom então, professor, eu vou ficar aqui no estúdio, tá? Mas eu vou ficar só acompanhando vocês aqui, eu vou virar o espectador agora, vocês vão virar os protagonistas, e às 9h30 eu retorno. Boa prova a todos!
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Como eu gosto de falar, né? A prova foi respondida rápido, então tem 3 alternativas. Ou a prova está muito fácil, ou o professor ministrou uma boa aula, ou os alunos são os melhores que nós temos. Então eu acho que é a opção C. Os alunos são os melhores que nós temos. Então vamos lá. Tá ok. Eu conversei aqui com a professora Jéssica. A gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje, tá? Não foi feita na última turma, né? Na primeira série. Vamos iniciar agora. Achei legal. Vamos fazer junto. Vamos fazer uma correção. E quem não fez, não é demérito não ter acertado, porque grandes pensadores avisam que o erro ele ensina mais do que o acerto. Então, quando você erra, você dá a oportunidade para o seu cérebro de gravar a verdadeira resposta. Então, vamos lá, pessoal. Não se preocupe se vocês erraram aqui, tá? O importante é vocês saírem daqui com a informação correta. Então, vamos lá. Eu sei que a professora fez as 2 primeiras, mas eu vou fazer de novo, tá? Do tempo. Nós temos aí ainda 20 minutos. Eu acredito que seja tempo suficiente para a gente fazer o debate. Vamos à primeira questão. O game designer é o profissional responsável pelo processo de criar o conteúdo e as regras de um jogo, desde o planejamento até a produção, envolvendo-se em várias áreas do jogo. Essa afirmativa é correta ou é errada? Correta. Correta, né, pessoal? Esse é o conceito de game design, né? Então é o conceito de profissionais que muitos de vocês vão sair daqui sendo. Vamos em seguida. Em seguida nós temos aí a segunda questão. Marque a opção que não se identifica com o componente de criação de um jogo digital, visto em sala de aula. O enredo faz parte? Sim. Os personagens fazem parte? Sim. O patrocinador faz parte? Não. O cenário faz parte? Então, a resposta correta é patrocinador. O que acontece? Aí pode surgir aquele questionamento, né? Mas um jogo não precisa de patrocinador, né? O patrocinador não é um stakeholder. Nesse contexto de componente de um jogo, ele não entra agora. Ele pode entrar como financiador. Mas como componente do jogo ele não entra, tá? Então vamos deixar as coisas bem separadas. Terceira questão. Marque a alternativa correta em relação ao conceito de engines de jogos digitais. É apenas uma linguagem de programação para jogos digitais? Desculpa. É um tipo de prototipagem criado utilizando uma folha de papel comum? É conhecido como motor de jogo. É um programa de computador ou conjunto de bibliotecas que simplifica o desenvolvimento de jogos eletrônicos? Sim. Beleza, pessoal? Todo mundo vai tirar 10. Todo mundo vai tirar 10. Quarta questão. Valendo R$1 milhão. Não, brincadeira, pessoal. Valendo a nota. Marque um benefício de se utilizar a prototipagem para a criação de jogos digitais. Uma grande perda de tempo e dinheiro, capaz de atrasar a entrega do jogo?
E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Não previne que erros ocorram antes do código final? Redefinição de novas ideias durante o processo é reduzida devido à pequena contribuição do usuário? É uma ferramenta de validação e comunicação muito eficaz que permite testar ideias e experiências durante o desenvolvimento de um jogo? Na verdade, pessoal, essa questão aqui, ela foi provocativa, tá bom? Todas essas outras questões, eu coloquei elas no negativo, justamente para aguçar a provocação em vocês, certo? Então, todas essas questões, todas essas alternativas anteriores, eu neguei elas. Então, quando eu falo assim, é uma grande perda de tempo, muito pelo contrário, ela reduz o tempo. Não previne, muito pelo contrário, ela previne. O usuário não contribui, muito pelo contrário, ele contribui muito. Beleza, pessoal? Muito bom o desempenho de vocês até agora. Essa quinta questão foi um bônus, né, que eu dei para vocês. Essa quinta questão é um brinde. Sobre os tipos de engines citados em sala de aula, qual opção não corresponde ao assunto ministrado na aula? Godot, GameMaker, Construct e Java. Pessoal, eu fiquei em dúvida agora. Vocês me deixaram em dúvida. O que é Java? Linguagem de programação, né, pessoal? O Java, a gente utiliza Java dentro das engines, mas ele não é uma engine. Ele é responsável por criar os scripts que são utilizados dentro das engines. Ok, pessoal? Vamos lá agora para a questão 6. Vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida? Não estou entendendo. Eu posso ir para... Tá, vamos lá. Bora ler junto. Vamos ler junto, certo? Vetores de imagens são imagens que não são construídas por pixel. Não são construídas por pixel. A gente tem dois tipos de imagens. As que são construídas por pixel e as que são construídas por vetores. As que são construídas por vetores são chamados de vetores de imagem. Certo? Então, vetores de imagem são imagens que não são construídas por pixel, mas sim por linhas, curvas, retângulos e outras formas preenchidas. Elas são geradas a partir de vetores matemáticos, o que significa que não possuem pixel. Essa afirmativa está correta ou errada? Era apenas uma questão de leitura, certo? A resposta estava na pergunta. Vetores de imagem são imagens que não são construídas por pixel. Conseguiu esclarecer? Essa é a resposta correta, tá, pessoal?
Não, não entendi. Tá bom. Eu fico no aguardo. É, não, já vai terminar. Aqui, me faltam 3 questões. A gente consome esses 20 minutos. 10 minutos agora. Vamos lá. Tô com áudio? Vamos lá para a 7ª questão. Marque a opção que corresponde a uma ferramenta de criação de imagens vetoriais. O Windows 11. O que é o Windows 11? Beleza. Microsoft Word, o que é? É uma aplicativo de escritório, né? Não é planilha, não é planilha. Editor de texto. CorelDRAW. CorelDRAW, é? Sim. O PowerPoint, o que é o PowerPoint? Beleza. Resposta correta, CorelDRAW. É um exemplo de ferramenta. Tem outras, muitas outras. Marque, 8ª questão, marque a alternativa incorreta em relação ao tipo de animação 2D visto em sala de aula. Quadro a quadro tradicional. É um tipo de animação? Quadro a quadro tradicional é um tipo de animação? Sim. Rotoscopia é um tipo de animação? Sim. Captura de imagens utilizando filmadora portátil. Não. Animação de recorte. Sim. Olha só, pessoal, aí poderia ter gerado uma dúvida para vocês. Captura de imagens utilizando filmadora portátil. Vocês poderiam me questionar, isso não é o stop motion? Não, isso é utilizado no stop motion, mas não é o stop motion. O stop motion precisa de mais coisas, correto, pessoal? Vamos para a 9ª questão. Marque a alternativa que representa o conceito de sprint sheet. Então vamos lá, me falem por que não é as outras questões. Por que vocês não marcaram as outras questões? Olha só. Porque a maior é... Não foi isso que eu ensinei para vocês, pessoal. Por favor, não faça isso comigo. O professor tem coração, ele infarta também. Vamos lá. Primeira alternativa é a conversão
de uma imagem em pixel para um vetor de imagem. Por que vocês não marcaram essa? É o conceito de vetorização de imagem, correto? É uma ferramenta de animação 2D. Por que vocês não marcaram essa? Hein, pessoal? Por que vocês não marcaram a letra B? É uma ferramenta de animação 2D. Ele não é. O sprite compõe uma ferramenta, né? Mas não é. Beleza? Então vamos para a 10ª e última questão. Essa aqui também foi dada, né? Essa aqui é fácil. É uma técnica de animação que consiste em desenhar quadro a quadro sobre uma filmagem real. Sobre uma filmagem real. De forma a criar uma ilustração que reproduz os movimentos dos contornos dos personagens e objetos em cena. A afirmativa se refere a qual tipo de animação 2D? A resposta correta é rotoscopia. Olha só as palavras-chave, pessoal, as palavras-chave. Filmagem real e objetos em cena. A rotoscopia, ela tenta simular o comportamento em cena para uma animação. Beleza? Ok, pessoal? Alguma pergunta ou sugestão sobre a avaliação? Tá bom, tudo bem. Olha, pessoal, na sexta-feira nós teremos a avaliação de programação, tá bom? Então, vai ser o mesmo procedimento. Primeiro horário a gente faz a revisão e no segundo horário nós vamos fazer a prova. Na sexta-feira a gente tem a quebra da aula em 2 horários. Só que o segundo horário, ele fica depois do intervalo. Então, tem que ficar atento ao retorno do intervalo, para não demorar muito, para dar tempo de fazer a prova. Entendeu? Beleza, pessoal? Professora? Tudo certo, então. Tá ok? Vamos encerrar a aula de hoje, tá ok? Eu gostaria de agradecer, foi muito legal a interação de vocês, muito bom. A percepção que o facilitador tem aqui é que vocês estão absorvendo legal o conhecimento, o conteúdo. Obrigado por hoje, fique com Deus e até a próxima aula, turma.